Vou de novo dar boa noite a todos vocês, agradecer a presença de todos. É sempre uma alegria estarmos juntos na nossa sala virtual, recebendo amigos que vêm trazer para nós sempre temas importantes. E hoje nós temos a alegria de receber a nossa querida Jussara, que vai nos falar sobre o atendimento fraterno, sobre a importância do atendimento fraterno no Centro Espírita. Todos nós, trabalhadores, a gente tem que ter uma atenção especial por cada tarefa. E o atendimento fraterno é uma das tarefas mais importantes que existem na casa, que é o atendimento, né? Às pessoas que necessitam essa conversa, esse apoio, esse ouvido amigo para levar o auxílio e o amparo àqueles que vêm até as nossas casas. E nós escolhemos o mês de dezembro para falar do atendimento fraterno, porque é um mês que nós percebemos que há mais tristeza, mais depressão, mais ansiedade. O próprio momento de festa, de confraternização, leva as pessoas a se sentirem um pouco mais tristes, melancólicas, e pode, então, passar por um quadro depressivo, né, que vai chegar até o consultório. São isso os números demonstram, né? Nós temos o CVV no Brasil, que é o Centro de Valorização da Vida, que já fez estudos que demonstram que em dezembro há muito mais chamadas de pessoas necessitadas, pessoas solitárias, pessoas que estão realmente precisando de auxílio. E nossas casas, então, elas têm também essa finalidade, que é o consolo através da nossa querida doutrina espírita. Então, nós vamos iniciar com a nossa prece. A Denise vai fazer a prece e logo depois, então, a palavra é sua. Tá bom, Jussara? Já quero aproveitar, antes de tudo, agradecer imensamente, mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar conosco. Você é sempre muito solicitada, a gente sabe de todos os seus compromissos, mas você sempre dá um jeitinho de estar aqui conosco na Suíça, auxiliando aqui as casas espíritas da UCE. E de todos, porque esses programas ficam gravados e outras pessoas têm possibilidade de assistir e também aprender com tudo que você tem para nos oferecer. Obrigada, Jussara. Denise? Obrigada. Sim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cerraremos nossos olhos agora para abrir os olhos da alma e nos levar até Jesus. Que agora entre nós haja harmonia, haja conexão com o bem maior e que o Senhor, nosso Pai, nosso melhor amigo, o nosso bem maior, possa estar presente nessa mais uma oportunidade de aprendizagem. Que as palavras que sejam proferidas pela nossa querida irmã servidora do bem possa chegar às nossas mentes, aos nossos corações, como bálsamo para nossas almas, para que preparemos nosso espírito a servir. E com isso, Senhor, agradecemos primeiramente a oportunidade, essa dádiva de poder viver, de poder aprender todos os dias com teus ensinamentos. Conforte no Senhor, ensina-nos, instrua-nos para que possamos ser as tuas ferramentas, os seus transmissores do bem e da palavra consoladora. Abençoe-nos nessa noite, nessa união. Que assim seja. Então, boa noite para todos, boa tarde, bom dia, em qualquer parte que nós estivermos. Agradeço muito a esse convite da UCES para falar de um tema assim de vital importância, porque toca a todos nós. O sofrimento está por toda parte. As dificuldades, os desafios, os resgates, as incompreensões, as injustiças. Falamos de sofrimento de ordem física, de ordem moral, de ordem espiritual.
E muitas vezes, quando nós começamos a refletir sobre a missão de Kardec, sobre tudo que ele nos legou, tenho a impressão que nós, às vezes, nos esquecemos da amorosidade que Kardec sempre apresentou. Ele não era somente aquele homem de extrema capacidade intelectual, da ciência, poliglota, pesquisador, codificador. Antes de mais nada, Kardec sempre compreendeu e sempre que possível enfatiza nas páginas que nos legou a importância do sentimento espírita que deve nos unir. E quando nós falamos de um atendimento fraterno, que significa sermos fraternos uns com os outros, é o próprio Kardec que, num discurso que ele fez aos espíritas de Lyon e Bordeaux, ele diz que ele coloca em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguendo a coragem dos caídos, arrancando os seres humanos das suas paixões, do desespero, do suicídio e detê-los no limiar do crime. Então, vemos a preocupação que Kardec tinha com o aspecto moral, com o aspecto de transformação íntima e de engrandecimento interior. Seguindo o modelo, as palavras do próprio Cristo que ele coloca logo após o capítulo 5, que é o maior capítulo que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, quando ele vem e oferece a palavra do Cristo Consolador. E nos fala, então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, mostrando que Jesus é o atendente fraterno perfeito, que além de ter ensinado as multidões, através dos seus inolvidáveis discursos, nos deixou preciosas lições, através dos diálogos, através do processo de ouvir as dores, as dificuldades, e sempre nos indicar um caminho que seria aquele que não nos levaria ao sofrimento. Quando nos fala para seguirmos, sem incorrermos novamente no crime, sem pecarmos como nós conhecemos às vezes. E o objetivo da casa espírita, então, acima de tudo, é de acolher, consolar e esclarecer. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade que é justamente a não possibilidade de estarmos face a face com as pessoas que estão necessitando desse auxílio. Mas não significa que nós não podemos prover o auxílio. Então, tudo que nós vamos estar abordando hoje, seja de forma pessoalmente, através das reuniões que podemos oferecer em nossas casas espíritas, seja através dos meios eletrônicos que nos possibilitam os encontros, nós podemos usar essas mesmas noções, esses mesmos esclarecimentos, mas sempre temos que ressaltar uma coisa: se já é difícil nós, de alguma maneira, conseguirmos perceber na íntegra a dor, o sofrimento dos nossos semelhantes, quando nós estamos pessoalmente olhando nos olhos,
na face, na linguagem corporal. Sem dúvida alguma, quando nós vamos procurar realizar esses atendimentos por telefone ou através dos meios eletrônicos que temos hoje, vai ser mais difícil e vai exigir de nós ainda mais preparo, mais conexão espiritual. Porque nós temos que lembrar que, antes de mais nada, o atendimento fraterno, ele não é uma conversa amiga simplesmente. Claro que nós devemos ter a conversa amiga, devemos estar sempre abertos, disponíveis aos nossos familiares, aos nossos amigos que nos procuram para uma palavra de conforto, de esclarecimento, principalmente nós que somos espíritas, quando assim eles, na maioria das vezes, esquecem até que a gente é espírita, mas quando dá aquela dorzinha, aquele sofrimento, aí eles lembram e vêm em busca, então, desta palavra, que nós vamos oferecer de uma maneira, então, como dissemos, numa conversa amiga. Mas o atendimento fraterno vai muito além. O atendimento fraterno, conforme nós oferecemos no centro espírita, e que não deveria ser diferente caso estejamos usando outras formas para continuar a dar essa assessoria àqueles que necessitam, precisa ser feito com muita seriedade, com muita disciplina, com muito preparo, nos lembrando que nós não estamos lá para ficar pensando na nossa opinião, naquilo que nós temos como entendimento, compreender as pessoas sem estar julgando, acolhendo de maneira que nós possamos realmente demonstrar interesse em ouvir, em escutar nas entrelinhas aquilo que não está sendo falado. Muitas vezes ajudar com o nosso silêncio, porque é na hora que a pessoa desabafa, que ela põe para fora, como se fala nos processos de psicologia, que faz a catarse, e não necessariamente na hora em que nós estamos emitindo opiniões. Nós estamos lá para ser servidores do Cristo, para sermos, assim, intermediários das mensagens que os irmãos espirituais, os benfeitores, vão nos intuir para passarmos para aquele que vem em busca de um socorro. Então, é por isso que eu, particularmente, sempre enfatizo a necessidade de nós fazermos esses atendimentos com disciplina, com horário. Nós não fazemos o evangelho no lar toda vez, pelo menos uma vez na semana, com o horário certo, porque sabemos que é o horário que os irmãos espirituais, os benfeitores vão estar lá, vão estar encarregando de tudo que é necessário naquele momento, para a harmonia no lar, para a limpeza fluídica, para os atendimentos, não só a nós mesmos, mas aqueles que podem se beneficiar através de um momento de oração, quando a família se reúne para elevar os seus pensamentos. O atendimento fraterno não pode ser diferente. Então, nessa época que nós vivemos, não tem problema nós fazermos isso através dos meios eletrônicos, através de um telefone, mas nós temos que nos preparar e não simplesmente ser pegos de surpresa e começarmos a estabelecer uma conversa. Precisamos nos precaver, precisamos começar com uma leitura edificante, com a leitura do Evangelho, com a prece, fazer o equilíbrio interior, sem deixar que os ruídos, as interferências exteriores possam nos prejudicar. Então, é com essa seriedade, compreendendo que não somos nós que estamos verdadeiramente
falando com os nossos irmãos que pedem socorro, mas são as palavras do alto, muitas vezes do próprio anjo da guarda, né, dos benfeitores daquela pessoa, que vem utilizar do nosso equilíbrio, da nossa disposição em ajudar, para poder assim nos orientar. Então, o atendimento fraterno, ele é vital, porque é onde nós realmente podemos exercitar a máxima do Espiritismo, que é doarmos de nós mesmos em favor dos nossos semelhantes, mesmo quando nós ficamos de boca fechada, apenas ouvindo, apenas confortando, apenas num toque que pode representar também a nossa emoção, a nossa integração com a dor do próximo, não é? E esse atendimento, algumas coisas que a gente sempre tem que lembrar, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas vamos falar de atendimento fraterno hoje. Eu nunca vou ser uma atendente fraterna no centro espírita. Talvez não seja esse o serviço que eu vá acabar fazendo. Nós temos a oportunidade de estar ajudando na hora dos nossos relacionamentos todos os momentos. Não é simplesmente sentando no centro espírita fazendo esse atendimento, mas como nós falamos, quando chega alguém num momento de desespero, nós também podemos nos recolher em um minuto de concentração, elevarmos nosso pensamento em prece, solicitar a ajuda dos benfeitores, para, quem sabe, proferir apenas uma palavra que possa dar de consolo aos nossos irmãos e irmãs que sofrem e que necessitam, aos nossos familiares. Não nos esquecendo, inclusive, que no próprio centro espírita, os trabalhadores muitas vezes também necessitam deste momento onde eles possam encontrar assim um certo alívio para o peso dos seus resgates. Então, eu às vezes falo, né? Às vezes o espírita, ele tem um complexo que pode ser muito sério, muito grave, que é o complexo de super-herói. Nós não somos super-heróis. As dores doem, as ofensas magoam, as injustiças ferem, as dificuldades com os familiares nos preocupam, as doenças que nos rondam também nos levam a muitas dificuldades. Então, nós temos que lembrar que os próprios trabalhadores dos centros espíritas, muitas vezes, além das dificuldades naturais da vida, ainda sofrem as perseguições do plano espiritual, que não quer ver a luz vencendo. Então, precisamos nos lembrar de pedir socorro, de solicitar ajuda, ou de nós que estamos à frente de um trabalho de atendimento fraterno, regularmente convidarmos os trabalhadores para uma conversa, para este momento aonde possamos assim dar uma orientação, ajudar no fortalecimento para que nós possamos lograr nessa existência o sucesso daquilo que nós nos comprometemos a fazer. Então, nós lembramos que não é apenas a nossa palavra, porque as palavras, se elas não vêm envolvidas por um sentimento de verdadeira
de verdadeiro interesse, e é aí que nós destacamos a diferença entre sermos atendidos com simpatia ou com empatia. Todos podemos ser extremamente gentis, agradáveis, com um sorriso nos lábios. Conforme aprendemos pelos verniz, né, da sociedade, mas a empatia, que é aquela capacidade que nós vamos ter de nos colocar no lugar do outro, sentir como ele está sentindo, para entender melhor o seu problema. Isto é o que nós devemos nos preparar para oferecer àqueles que vêm buscar uma orientação, uma palavra de conforto. Porque, na verdade, as palavras que elas chegam assim, muito bonitas, às vezes muito elaboradas, não são aquelas que nos sensibilizam. Eu sempre me lembro, não vou lembrar agora qual é o livro, mas de uma passagem da vida do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele estava trabalhando também nas questões de desobsessão. Se nós nos lembrarmos, o seu filho mais velho, que também se chamava Adolfo, e que faleceu 1 ano antes de Dr. Bezerra, padeceu por muitas décadas esse problema grave da obsessão. E Dr. Bezerra sempre se dedicou muito a essas tarefas, compreendendo porque vivia no seio da própria família a dificuldade que seu filho encontrava e a quem ele cuidou até o último instante. E em uma dessas conversas com um obsessor, esse obsessor que estava lá realmente muito endurecido, após algumas palavras trocadas com o espírito de com o Dr. Bezerra de Menezes, esse obsessor diz e fala: ele chamou inclusive o Dr. Bezerra de velhinho, né? Esse velhinho. Saiba que não são as suas palavras que ora me tocam, mas a emoção que eu sinto que vem das suas palavras. E por isso eu vou me retirar, por ter experimentado os sentimentos que ora você envia para mim. Então, seja num atendimento fraterno, no momento de um atendimento aos desencarnados, seja no momento de atendimento fraterno àqueles que necessitam, por qualquer meio que nós estamos falando, a empatia, o sentir a dor do próximo, o se sensibilizar sem julgar. E nós que trabalhamos no atendimento fraterno, sabemos que vamos escutar os testemunhos mais difíceis. E muitas vezes, na nossa inferioridade ainda, num primeiro momento, a nossa reação pode ser inclusive de repulsa. Mas se nos lembrarmos de Jesus conversando conosco, liberando Maria de Magdala, convocando Paulo, o perseguidor daqueles cujo único erro foi seguir a Jesus. Pedro, que titubeava na fé. Tomé, que duvidou, mesmo quando o mestre se materializa frente a ele. Quantas lições nós temos para podermos, assim, exercitar
aquilo que está ao alcance de todos nós. Não requer estudos mais aprofundados na matéria, diplomas, não requer posições sociais privilegiadas, não requer de nós mesmos, porque ainda não podemos oferecer, um espírito mais purificado, porque ainda temos muito para purificar em nós mesmos. Mas apenas a nossa boa disposição em lembrarmos que, da mesma forma como nós sofremos e temos as dificuldades, nossos irmãos e irmãs de caminhada também passam pelas mesmas dificuldades. Então, essa capacidade de podermos ter empatia demonstra da nossa parte um amadurecimento espiritual. E vai ampliar as nossas possibilidades, inclusive de conexão com os benfeitores que estarão assim nos socorrendo, nos ajudando, para que possamos seguir a máxima de Jesus de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nestes momentos, não estamos lá para primeiro interferir com as prescrições da matéria. As pessoas precisam e têm o seu físico que necessitam cuidados que somente a medicina do mundo pode oferecer. Não estamos lá para ir contra a medicina, as recomendações que são dadas para se cuidar desse corpo de uma forma melhor e mais eficiente. Não estamos lá para fazer revelações, mesmo quando estamos sentindo a proximidade dos espíritos, a inspiração que nos chega. Não estamos para fazer esse tipo de revelação. Não prometemos curas, porque tudo pertence ao Pai Criador, mas sempre podemos dizer que a providência divina se fará de todas as maneiras que for possível para nós recebermos o melhor. Não estamos lá para julgar, para dar opiniões pela nossa visão que ainda é tão limitada, por nos encontrarmos ainda submersos na carne. Sempre mantendo e garantindo a privacidade. E não com um ar de superioridade, porque isso, meus irmãos, nós, quanto mais estudamos, mais compreendemos, só podemos repetir o que Sócrates já nos dizia, que o que sei é que nada sei. Mas que estamos a caminho e empenhados em aprender. Então, manter essa privacidade, não estamos lá em busca de recompensas de qualquer natureza, de palavras de agradecimento. É muito interessante, porque às vezes as pessoas chegam e falam: ai, mas muito obrigado, porque você fez isso. E sem ter uma falsa modéstia, porque não se trata disso, nós temos que lembrar o seguinte: quem tudo dá, quem tudo oferece, é Deus. Nós somos intermediários, somos chamados para sermos a representatividade na matéria, quem sabe, dessas dádivas. Mas quando a pessoa recebe qualquer auxílio, é porque Deus achou que aquele era o momento da pessoa receber um auxílio. Esse auxílio virá através de nós, através de outra pessoa. Então, neste momento, quando alguém chega para agradecer pelo conforto, pelo alento recebido,
que nós, acima de tudo, nos lembremos de agradecer a Deus, porque fomos chamados para fazer esse serviço e aceitamos. Porque podíamos não ter aceito e essa pessoa continuaria recebendo através de outros. É muito importante também nesse processo todo de empatia, e que, como nós falamos, acaba dificultando quando nós não podemos estar num contato pessoal, e mais ainda se nós não estivermos verdadeiramente, conscientemente preparados para realizar esse atendimento, principalmente se for por telefone ou por meios eletrônicos, que nós comecemos a perceber qual o estado da pessoa que está conversando conosco. Ela se encontra mais agitada, mais angustiada, mais desconfiada, ou de uma certa forma, apesar de ter chegado para uma conversa, ela não quer se fazer assim visível, se mantém num estado de inibição, ou até chega bastante zangada, como se a culpa fosse nossa, ou se as coisas não ocorrem bem, porque a providência divina não está ajudando. Ou é aquele que chega com curiosidade, vamos ver se essa turma resolve mesmo o meu problema. Ou aquele, então, que fala, mas lembra que nós dissemos que mesmo esse que fala, muitas vezes está fazendo esse processo de catarse. As patologias da alma são inúmeras. Aqueles que vivem em estado de violência, de ódio, de ciúme, de ressentimento, de amargura, de suspeita, insatisfação. Então, nós vamos encontrar todos esses matizes, todos esses sofrimentos que se manifestam através de desequilíbrios emocionais, através dos respectivos desequilíbrios fisiológicos, que se transformam em casos de doenças crônicas, em casos de doenças agudas. E, acima de tudo, também os desequilíbrios espirituais, porque toda situação de desequilíbrio nos deixa mais vulnerável para uma conexão com o plano espiritual. Imagino que agora que vocês estão me ouvindo pensando, meu Deus do céu, como é sério tudo isso. É sério, gente. É difícil lidar. O ser humano é muito intrínseco, é muito complexo. E nós temos uma história de milênios, dos traumas que trazemos de outras vivências, de outras encarnações, dos erros e dos acertos também. Cada um de nós é único. É aquela peça única e insubstituível do grande retrato da vida, né? Do grande quebra-cabeça da vida. Nós somos parte dessa engrenagem. É por isso que esse trabalho é de tanta importância, mas também de tanta responsabilidade. E quando nós, assim, em nossa humildade, em nosso reconhecimento das nossas limitações, não podemos realizá-lo sem a ajuda do alto. É por isso que esse é aquele trabalho que requer mais e mais preparo da nossa parte. Porque não é uma falsa modéstia, é uma realidade. Nós somos muitas vezes incapazes de resolver as nossas próprias dificuldades, domar as nossas bestas interiores, as nossas feras interiores, como já diziam que hoje nós não vamos mais enfrentar as feras do circo, dos circos romanos, mas as feras que habitam em nós.
estamos ali nos colocando para ajudar a resolver as dores do próximo. Somente com muito amor, com muito sentimento de fraternidade, nós poderemos ser de alguma utilidade. E é muito importante, então, na hora que nós tivermos essa oportunidade de estarmos oferecendo a nossa boa vontade para sermos, assim, os intermediários nesta tarefa sublime, que nós prestemos atenção naqueles que vêm conversar conosco. Nós temos aqueles que se encontram completamente desesperados. O desespero que muitas vezes vem realmente da falta de fé, da confiança no futuro. Como conversar com um irmão, uma irmã que se encontra neste extremo desespero, acreditando que até mesmo Deus o abandonou? Então, lentamente, nós temos que levar essa pessoa a voltar a ter confiança em Deus, na sua justiça, mesmo quando no momento não conseguimos compreender o porquê de tantos desafios. Aquele que chega com um desânimo, achando que a sua vida está completamente sem sentido. Não tem ânimo para trabalho, não tem ânimo para nada, se isola do convívio social e familiar, com sentimentos de depressão. Temos que ter muita cautela quando conversar com eles, lembrando da importância de seguirem também o atendimento médico, para ver se não existe um outro problema que possa ser atendido pela medicina do mundo. Quem sabe chamar a atenção da família, porque às vezes nos nossos afazeres diários, nós não percebemos aquele que convive conosco, que se encontra em estados assim de tanto desespero. Temos aqueles que chegam desafiadores, descrente de tudo, quem sabe, inclusive, porque em algum momento já tiveram crença, mas foram muito decepcionados. Então, nós temos que deixar claro que o auxílio maior depende deles mesmos, de uma postura interior, mostrando que nós não ganhamos nada em nos afastarmos da fé, em nos afastarmos da obra da criação. Mas existem também aqueles que são os fanáticos. E nós encontramos estes nos meios religiosos e também no centro espírita, achando que então o espiritismo vai resolver tudo. Então, com uma doença, com um processo, preciso de uma cirurgia, mas não, o passe só vai cuidar de mim, não vou precisar de nada disso. Lembra que Jesus nos disse: dar a César o que é de César? A matéria precisa ser cuidada pela matéria. Não que nós não possamos e não iremos nos beneficiar dos eflúvios que recebemos através da fluidoterapia, do passe, da água fluidificada. Porque sabemos que a raiz, a origem de muitas de nossas doenças é espiritual. Então, neste processo de cura espiritual, nós vamos ver o processo de limpeza, de recuperação também no campo físico. Mas muitas vezes ainda vamos necessitar recorrer aos tratamentos da matéria.
Aquele que às vezes chega e fala: "Não, eu sou espírita, já conheço tudo, eu só, preciso mesmo já li muitas obras, e eu preciso mesmo é que simplesmente vir e voltar a trabalhar no centro espírita". Temos que ter cuidado com isso. A pessoa precisa primeiro buscar um estado mínimo de reequilíbrio espiritual, no caso de um médium, que às vezes a pessoa já vem dizendo: "Não, eu sou médium. Eu estou passando por tudo isso porque sou médium". Então nós sabemos que muitas vezes a doutora Marlene Nobre costumava dizer, né, nós temos sim, é verdade, a mediunidade, mas a mediunidade que se chama mediunidade patológica, que são os processos obsessivos e que podem gerar essa sintomatologia que nós podemos interpretar como sendo fenômenos mediúnicos quando é simplesmente interferência de espíritos. Então, nós temos que orientar essas pessoas também nesse sentido. Aqueles que perdem os entes queridos, e neste momento, apesar da dor de nós termos que dizer adeus àquele espírito querido na matéria, a doutrina espírita vem e rompe as barreiras que nos separavam dos nossos afetos, dizendo que a morte não existe, que aquele ser tão importante para nós continua presente em nossas vidas e nós na vida deles, e que nós iremos poder reencontrá-los. Aqueles que chegam para que têm assim tanta misericórdia e querem resolver os problemas dos outros. Nós temos que ter o cuidado de dizer que sim, a prece vai ajudar, a misericórdia divina vai atender a esse irmão, mas que precisamos também, a exemplo daquilo que nos ensinou Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Precisamos nos mexer um pouco em direção a este auxílio, e nos colocarmos abertos e dispostos para que todas as bênçãos que possam nos vir até nós sejam realmente recolhidas e absorvidas para um reequilíbrio tão necessário. E assim nós temos diversos tipos, aquele que chega, que acha que sabe tudo e que só quer vir lá para realmente contestar o nosso conhecimento. E na verdade o que que nós conhecemos, né? Tão pouco ainda, né? Apenas começou a ser levantado o véu para que nós possamos pelo menos agora compreender que somos espíritos, filhos de Deus, amados por esse Pai infinito, imortais, mas em processo de evolução, de retorno a essas dádivas, para que possamos nos transformar em verdadeiros espíritos purificados. Tem aqueles que chegam com total pessimismo, dependendo das dificuldades que eles enfrentam, e que também, em muitos casos, vão necessitar auxílio médico através da psicoterapia. Aqueles que vêm com doenças mais graves, mais difíceis, aqueles que apresentam processos de doenças mentais, de esquizofrenia. E, acima de tudo, o quanto nós temos que ter cuidado com aqueles que perderam toda a vontade de viver e estão sintonizando com desejo de desistir da vida através das vias do suicídio. Quanta responsabilidade, quanto cuidado nós temos que ter
e que seguramente só podemos realizar baixo a inspiração do alto, de nosso Mestre Jesus, que sabia muito bem que nós necessitávamos deles, nós que nos encontrávamos aflitos e sobrecarregados, para que Ele possa assim nos aliviar. Então, para todos aqueles que hoje aproveitam a oportunidade de conhecerem essa doutrina bendita, de procurarem vivenciar em seu dia a dia esses ensinamentos, que todos nós nos lembremos que, de uma forma ou de outra, todos seremos convocados para ir em socorro daqueles que necessitam, em nome de Jesus. Que prossigamos nas nossas tarefas com consciência, responsabilidade, comprometimento. E nos lembramos das palavras de Jesus, que todas as vezes que socorrêssemos aqueles pequeninos, aqueles que sofriam, era Jesus mesmo que estaríamos abrindo as portas de nosso lar, do nosso lar interior. Que sigamos, então, atentos às oportunidades que nos são dadas, para, através daquilo que pudermos, oferecermos a nós mesmos o pouco que possamos dar para o reequilíbrio, o soerguimento dos nossos irmãos de caminhada, porque seguramente hoje só nos encontramos nesta posição porque recebemos este auxílio de muitos e muitos espíritos, amigos da jornada espiritual, para que aqui hoje nos encontrássemos mais conscientes, mais determinados, em busca do equilíbrio, em busca do nosso melhoramento espiritual. E agora me coloco à disposição para comentários, para questões que vocês tiverem. Primeiro, eu quero agradecer por essa maravilhosa explanação que você fez. Pontuou tão bem toda a importância, cada passo, cada situação que a gente pode vivenciar, né, enquanto atendente fraterno na casa espírita. E muito obrigada, Jussara. Então, como a Jussara falou, está aberto aí para perguntas, tá? Por favor, quem for fazer a pergunta, se quiser abrir a câmera também. Eu sei que é muita coisa para a gente pensar, gente, mas... ai, ai. Sim, todo mundo quietinho, não é? É... Bom, então, enquanto estão aí pensando, porque realmente é muita reflexão, você falou que da importância e da responsabilidade, né, dessa tarefa, como todas as outras. Então, além de participar de uma palestra como essa, tão esclarecedora, com tantos ensinamentos, com tantas reflexões, além de participar de capacitação, né, que eventualmente ou esporadicamente a gente tem essa oportunidade, hoje muito mais, né, com a questão virtual. O que mais o atendente espírita pode buscar como recurso, ou o que deve o atendente espírita buscar como recurso para estar melhor capacitado, para enfrentar para atender melhor, né, para estar mais pronto
A boa vontade ela é fundamental, mas a gente precisa estar capacitado também, né? Então, o que você orientaria também? Olha, eu acho que a prática diária da leitura edificante, que não precisa ser muito tempo, 10, 15 minutos que a gente dedique do nosso dia para ler uma dessas passagens tão lindas de Emmanuel, que nos fazem tanto refletir. Mais especificamente, nesse caso, nós temos já a literatura, né, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que também muitas das coisas que nós falamos hoje também foi, obviamente, através de estudos que fazíamos da obra, do próprio atendimento fraterno no nosso querido Marlon. Então, existem muitas maneiras de nós nos capacitarmos melhor no sentido de estarmos bem preparados para oferecer essa palavra de consolo. Mas por que eu falei primeiro da oração e da prática diária dessa pequena leitura? Porque não adianta nada nós termos toda a possibilidade exterior, intelectual, de conhecimento, se quando chega na hora de nós estarmos neste frente a frente, nós não estivermos desenvolvendo em nós essa capacidade de realmente de empatia, de fraternidade, de amor ao próximo, de compreender que nós todos nos encontramos ainda num planeta onde nós pertencemos à terceira ordem, que é a última dos espíritos inferiores, que nós vamos encontrar o escândalo por toda parte, que não nos cabe aqui estar julgando, analisando os comportamentos, mas orientando para que esses comportamentos não se repitam e orientando para que a pessoa saia da culpa destruidora para uma atitude mais proativa de renovação, de reconstrução. Então, eu acho que o mais importante, e essas leituras, né, essas leituras, por exemplo, do Evangelho, de Emmanuel, de um Paulo Estevão, por exemplo, elas nos trazem e despertam em nós esses sentimentos que ainda resistem tanto para tomar raiz em nós, porque deixamos ainda o egoísmo, a vaidade falar mais alto, os interesses pessoais. Então, que nós temos cada vez mais nos preparar em verdade e em espírito, porque na hora que nós estivermos com essas condições, com essa condição espiritual mais solidificada, mesmo que as palavras não nos cheguem, porque não as alcançamos ainda pela intelectualidade, a inspiração virá e nós falaremos, inspirado pelas línguas de fogo, que falam ainda tão melhor do que nós podemos, né, com a nossa limitação. Obrigada, Jussara. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar, gente. Lembrando que a Jussara é uma estudiosa do assunto e ela pode nos ajudar bastante. Então, aproveitem, viu? Obrigada, Silvana. Eu teria uma pergunta, sim. Você quer abrir sua câmera, Denise, para a gente ver? Sim. Sim, claro. Primeiramente, eu quero agradecer a Jussara. Muita boa explanação que você fez. É um assunto bem sério. Eu levo isso muito a sério. Eu já faço atendimento fraterno há 2 anos. E eu tenho uma pergunta em relação ao atendimento fraterno em si. O atendente, quando ele percebe que teria um outro atendente trabalhando e começando com algumas vaidades ou se achando muito acima do trabalho espiritual, um trabalho espiritualista. A meu ver, é uma coisa muito séria, porque ela começa a se deixar levar por essa vaidade e não faz o trabalho que seria esse trabalho fraterno
para ajudar, mas sim para encher mais o seu ego. E eu vi já em algumas situações, né? E isso atrapalha talvez todo o plano, todo o planejamento e toda a preparação do plano espiritual, né? Agora, eu não sei como deveríamos nós, tarefeiros do bem, atendente fraterno, como chegar a um outro irmão trabalhador que a gente percebe que está indo nesse caminho, esse caminho de prepotência, é, de vaidade, porque isso é um ato prejudicial os irmãos que vêm até nós, né? É muito difícil mesmo, viu, Denise? Porque faz parte, né, sem dúvida alguma, da natureza humana, né, nós nos acharmos melhores do que somos, né? E um pouquinho que a gente sabe, aprende, já acha, né, que... Então, exige muita cautela, muita diplomacia, os melindres estão soltos. Por isso que tem uma prática que o Marlon recomenda e que eu particularmente gosto também, que é a de nós trabalharmos em dupla no atendimento fraterno. Isso evita primeiro, né, um desconforto que a própria pessoa que eventualmente está lá sentindo, essa outra que se coloca numa postura eu sou superior, eu sei tudo, porque aí um pode sempre estar ajudando no outro, né? E também a gente está observando mais de perto isso e através, por exemplo, e essa pessoa que tem essa posição de sabe tudo, quando ela escuta você falar de uma forma humilde, de uma forma, sabe, assim, né, como a gente deveria estar falando e chegando mais perto no nível, né, daquele que está sofrendo, por exemplo, ela pode aprender também com a nossa própria colocação. Você veja que na própria psicologia, né, eles falam quando a gente vai falar com criança para a gente abaixar, se colocar na posição deles. Então, por exemplo, quando eu estou no atendimento fraterno, se eu me coloco lá numa posição de pregador, de pessoa imaculada, eu não estou fazendo benefício nenhum, né? Mesmo que a pessoa olhe para mim e fale, acho que você é uma santa. Aí me colocou num pedestal, numa posição que vai dizer, você consegue fazer, mas eu, como não sou santa, não consigo. Entendeu? Então, são sempre situações delicadas, eu acho que por isso que sempre é bom essa reciclagem de algumas dos processos, né, dos serviços que nós oferecemos no centro espírita, seja do passe, porque é muito fácil a gente começar com vícios, levanto minhas mãos aqui para recolher, entendeu? A chuvinha que vai cair do céu. A gente começa com umas coisas, mas umas práticas, ou então nesse caso, porque aí o dirigente ele pode, inclusive, abordar toda essa temática de maneira impessoal, porque, infelizmente, as pessoas podem até dizer, não, pode falar comigo, eu estou aberta, mas 9 entre 10 casos não é o caso, né? Então, é difícil, é triste, mas são situações bem delicadas. Eu não te dei uma resposta de como fazer, porque, sinceramente, não é uma coisa fácil realmente para a gente fazer, tá? Chegar para a pessoa e falar, acho que você está se colocando numa posição muito de superioridade, mesmo que a gente vá pelo outro lado, falar, quem sabe se você fosse um pouco mais dócil, ela já vai falar, como eu não estou sendo dócil? Então, é difícil, viu? A gente, ser humano, meu Deus do céu, é complicado, viu? Isso também se dá o atendimento fraterno na parte da mediúnica, né? Porque tem o dialogador, que na verdade é um atendimento fraterno para os desencarnados, né? E tem que ter esse tato também com a pessoa que dialoga.
A verdade, Denise, é o seguinte, é que no atendimento fraterno, seja no caso da mediunidade, seja no caso do atendido encarnado, o que a gente devia fazer é que nem a gente vê mostrar nos consultórios dos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, ficar de boca fechada. É a melhor, é a melhor forma. Então, tanto no atendimento aos encarnados quanto no atendimento aos encarnados, nós temos que falar o mínimo possível. E quando falar, referir a alguma obra, alguma passagem de Jesus, entendeu? Alguma orientação que nós temos nas obras da codificação, que podem servir como um subsídio para a pessoa poder ter um pouquinho mais de alento, porque o auxílio vem no momento em que a pessoa está se abrindo e ela percebe a nossa empatia. Hoje está sendo muito comum aí a gente trabalhar os projetos escutatória, né? Ou eu gosto de chamar também de ouvirtude, né? Que é justamente a gente estar sempre mesmo mais para ouvir do que para falar, até porque é o seguinte, às vezes as pessoas vêm falar com a gente e nós somos essas pessoas também. Eu não estou querendo ouvir a tua opinião, eu quero que você me escute, ou se você for dar a sua opinião, por favor, concorde comigo. Não é verdade? Não é isso que a gente quer? Eu quero que quando eu estiver desabafando com você, você fala, não, Jussara, você estava certa, era isso mesmo, eu não quero ouvir você chegar para mim e falar que eu devia fazer diferente. Né? Então, nesses casos, é por isso que nós estamos dizendo da dificuldade de quando nós temos que fazer agora, né, que seja online ou até por telefone, a pessoa não vê a nossa linguagem corporal de atenção, ela não sabe nem de repente se eu não estou aqui, ó, peguei, tá, o telefone. Se eu não estou aqui embaixo, até eu checando minhas mensagens enquanto você está aqui falando, entendeu? Então, quando a pessoa, nós estamos no pessoalmente, né? A pessoa vê o meu interesse, ela sente já a energia que nós temos de compaixão, entendeu? Eu já não preciso falar mais nada, qualquer coisa que eu falar já é dispensável, né? Então, com isso, se nós nos conscientizarmos disso, que nós não estamos lá para falar, mas a gente está para ouvir, aí tem menos chance ainda de a gente se colocar nessa posição de superioridade, de que você está apontando. E mesmo no caso eu vejo às vezes casos de atendimento nas reuniões mediúnicas, que coitado, que o pobre espírito quase não tem chance de falar. É uma pregação, é uma palestra, né? Obviamente, tudo faz parte de um treinamento, de uma conscientização, né? E de bom senso, porque não é porque alguém vai chegar aqui agora e me falar 1h30 das vantagens de qualquer coisa, entendeu? Que depois de 1h30 eu vou falar, é verdade, então não vou fazer tudo como você falou daqui para frente. Nós somos assim? Não somos. Tudo é processo, né? Mas você respondeu minha pergunta no momento que você disse que devemos ouvir mais e falar menos. Não dar uma palestra para uma pessoa que deve ser atendida, né? Porque ela está ali, na verdade, para ela expor o que está machucando, né? O que está ferindo, as aflições dela, botar para fora, né? E a gente tem que ouvir. Mas já me respondeu a pergunta, muito obrigada. E você viu como eu fui prolixa para falar isso, né? A gente aprende sempre. Palestrante sofre, minha filha, porque palestrante fala demais. Podia falar em menos coisas, né? Mas enfim. Não, mas o que falou foi muito bom, é importante. E só para não é completar, porque não tem nada para completar, mas como você falou, a importância de ouvir, né? Deveria ser uma ou escuta fraterna, né? O nome que a gente deveria usar, mas não, porque realmente essa é a intenção de ouvir mais. E quando for falar o que a doutrina tem para falar, não o que a gente tem, né?
Por isso a importância do que você falou, da gente ler as obras, da gente estudar, porque aí a gente sabe, para cada situação a gente vai lembrar do que a doutrina tem para responder, porque a resposta não tem que ser minha, né? Tem que ser da doutrina, por isso que a gente está dentro da casa espírita, né? E às vezes você veja só uma coisinha, que não é, sabe, só de repente a pessoa chegar lá e eu falar, eu sinto a sua dor. Eu não preciso falar mais nada, gente. Sabe? É mais importante a pessoa saber que ela está lá com alguém do que mesmo se eu tiver orientação, né? Quer dizer, do livro, disso, daquilo, sabe? Se não tiver essa parte... A empatia, né, né? Jussara? Nossa, falamos juntas. Escutar. É aquela coisa, você põe num programa de computador aqui e foi aqui. Estou sofrendo com a quebra de um relacionamento. Aí o computador vai lá buscar. Olha, leia no livro Palavras da Vida Eterna, mensagem número 15, a pergunta número 308 do Livro dos Espíritos, chutando tudo. Então, quer dizer, nós não estamos falando de uma coisa que é automática, porque podia... Eu até gostei da ideia, viu, gente? Tem um programinha aqui que, ó, vai... A gente já tem aí os index, tal, aquela coisa. Mas essa empatia, isso só de coração a coração. Posso perguntar uma coisa? Fala, Sara linda! Você que é linda. Eu gostei muito do que tu disse, eu estava te escutando com carinho. Essa empatia, essa coisa do coração, você não um abraço na pessoa e dizer, eu sei que a tua dor deve ser muito forte. Porque se a gente vai falar o que está tudo nos livros, não é uma coisa bem do coração, tem que ser uma coisa bem espontânea. Porque, como a Silvana disse, não podemos dar nossa opinião, mas como tu disse, só de dizer para a pessoa isso, e você não um abraço que a pessoa precise, isso é muito importante, essa amorosidade. Muito obrigada. Dr. Bezerra fala em um livro que eu não vou lembrar agora, ele diz o seguinte, que é essa intelectualidade da vaidade, que quando o irmão sofre, não dá, né? Que nem eu falo assim, sabe? Quando você chega sofrendo, você não pode chegar lá e falar, olha, você sabe o quê? Leia essas 8.000 páginas de Kardec na codificação, que tudo isso vai te ajudar. Sabe? É que nem eu chegar no hospital hoje com um ataque de apendicite e o médico chegar para mim e falar, olha, tá aqui, leia o que é o apêndice, para que ele serve, como é que eu vou fazer a cirurgia, depois você volta para eu fazer a cirurgia. Quando eu voltar, já estou morta, né? Então, o Dr. Bezerra, ele fala isso, né? Que ainda que nessa parte do estudo é fundamental para a gente compreender que a gente não nos deixe levar pela vaidade do intelectualismo, que quando chega na hora de aplacar uma dor, não serve para nada. O que vai servir, às vezes, é a gente chorar com eles. Tem uma pergunta. Jussara, eu tenho uma pergunta, muito obrigada. Eu gostei muito e eu me vi assim em várias situações. Na verdade, você já respondeu várias das perguntas que eu já tinha, mas eu continuo tendo uma que persiste. Então, é assim, você falou várias vezes que durante o atendimento fraterno nós somos guiadas pela intuição, né, e pelo que a espiritualidade nos quer transmitir para que a gente possa ajudar o irmão que está ali ao nosso lado, né? Uhum. E falou também que a intelectualidade em si, ela pode ser tanto uma coisa positiva, se usada a favor, como pode ser também o contrário, se entrarmos na questão da vaidade, do orgulho, etc., né? Mas para o atendimento, para o preparo do atendimento fraterno em si,
além dos estudos, das obras, né, e das várias leituras além de Kardec, não seria necessário um preparo um pouco mais aprofundado para poder receber situações um pouco mais delicadas, que são aquelas em que vemos beirando, indo a caminho de um suicídio, de uma depressão, de situações bem negativas mesmo, né? E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, porque como nos preparar, né? Nós não podemos ter tudo só nas leituras. Então, eu gostaria de perguntar qual é a sua sugestão aqui para o time das casas espíritas, todas que fazem atendimento fraterno. O que você sugere como preparo, além dos estudos? Então, você veja uma coisa, né? Muito importante essa sua pergunta, Cláudia. A primeira coisa é que a gente entender que a gente não pode dar passo maior do que a perna. Que a nossa especialidade, o nosso serviço do Centro Espírita é oferecer uma assistência espiritual. E que existem várias problemáticas que vão muito além simplesmente daquilo que é a nossa especialidade. Uma vez propuseram a gente fazer trabalhos específicos, até abrir uma linha para a prevenção de suicídio. Eu falei, Deus me livre e guarde, porque imagino que no seu país deve ser a mesma coisa que no meu. Nós não somos capacitados, habilitados, preparados, com diploma, etc. Se me aparecer lá que uma pessoa me ligou e logo em seguida cometeu suicídio, você pode ter certeza que aqui, pelo menos nos Estados Unidos, eles vão me procurar para saber o que eu estava falando com aquela pessoa, que posso ter levado ela a um suicídio. Então, a gente tem que saber. Então, uma das coisas que a gente sabe que a gente faz no Centro Espírita é, por exemplo, ter aí, né, à mão a linha de prevenção de suicídio, aqueles números que tem, né, que deve ter aí na Suíça, de violência doméstica, de qualquer desses atendimentos, né, dessas problemáticas mais difíceis que você colocou, entendeu? Casos de pedofilia, de desvios sexuais, essa coisa toda. A gente tem que ter a mão e falar, olha, eu posso te ajudar na questão de espiritual, você vai conseguir encontrar mais suporte, mais sustentação, mas precisa procurar também auxílio no campo físico, que seja aí procurar alcoólicos, drogados anônimos, se a pessoa está sofrendo violência doméstica, ir conversar com órgãos que têm esse preparo, se está com ideias de suicídio. O máximo que a gente recebe de orientação, que se a pessoa chegar lá e falar para você, eu quero me suicidar, vim aqui antes de me matar, teoricamente você não pode deixar essa pessoa ir embora do centro sozinha. Você tem que ir com ela em casa ou ir com ela atrás de um familiar para dizer, olha, a pessoa não está bem, por favor, cuida dela. Ou até levar para um hospital, se for o caso, né? Quantos de nós vai poder fazer ou está disposto a fazer isso? Então, nós temos que ter consciência do nosso campo de atuação, que é limitado, e não nos aventurarmos nesses casos mais difíceis, e sermos claros, dizer, olha, nós estamos com você, estamos aqui para te ajudar, precisa de alguma ajuda para ir para tal e tal lugar, nós podemos encontrar uma pessoa para te acompanhar, se for o caso, mas nós temos o nosso limite. É por isso, e você veja, uma coisa que eu adoro, né, que eu respeito muito o Marlon nesse sentido, porque ele fala
que ele, porque tem gente que fala, se eu fosse psicólogo, eu posso, então, vou estudar psicologia para ser um melhor atendente fraterno. E o Marlon, que é psicólogo, ele fala, quando eu entro na sala de atendimento fraterno, eu deixo meu diploma de psicólogo para fora, porque lá eu não sou psicólogo, lá eu sou um espírita. E vou falar de espiritismo, como a Silvana falou, fazendo referências às obras espíritas e tratando dos aspectos espirituais. E quem vem aqui me procurando, porque achando que eu sou psicólogo, vai ganhar uma consultinha grátis, vai sair decepcionado. Então, eu respeito ele muito e eu acho que foi importantíssimo ele, como psicólogo, sempre se colocar dessa forma, sabe? Então, ele está dando uma dica para a gente. O que não é o nosso campo de atuação, nós não podemos fazer. A única coisa que nós entendemos, gente, quer dizer, tudo bem, cada um tem sua profissão aqui, mas no centro espírita é do espiritismo, né? Das mensagens de Jesus, e olhe lá, né? Mais ou menos ainda a gente entende. Então, eu acho que ter esse cuidado, sabe? Agora, é lógico, né, Cláudia, que como sempre os espíritos falam, quanto mais a gente estuda, mais a gente se prepara, melhor instrumento de servir, e que nem quando a gente diz, quando eles vêm procurar em nós aquela, né, as bases para poderem, através de nós, verbalizar uma assistência, mas vai ser fácil essa conexão. Então, o dever do espírita e do espírita que está como um trabalhador é realmente se estar cada vez mais preparado, não só no sentido intelectual de conhecimento da doutrina, mas principalmente no de prática moral, para que ele realmente seja um vaso melhor para esses benefícios. Eu sinto completamente a assistência dos espíritos quando eu estou conversando com alguém, porque eu estou falando coisa que eu sei que não sou eu, não veio da minha cabeça. Tá? Então, por isso que eu sempre tomo muito cuidado com essa coisa. Eu te ligo, então você me faz um atendimento fraterno em casa? Para mim, não liga. Eu não deixo. A não ser, obviamente, se tiver um caso de uma emergência, a gente também não vai, né, deixar sem assistência, mas de uma maneira geral, no mínimo, vamos marcar hora, eu vou ter que sentar, fazer um preparo, avisar aqui a família, sei lá o quê, olha, estou ocupada, não pode, é o que por isso que a gente fala, né? Não é uma conversa amiga. Jussara, agora nós estamos atendendo, infelizmente, por telefone, né? A gente recebe o e-mail e agora também por telefone, que quando é necessário, faz vídeo, né? Mas isso que a Cláudia perguntou, me lembrei, e uma pessoa do centro, ela me telefonou para falar de um sobrinho, um jovem, pedindo para fazer prece pelo rapaz, que o rapaz estava falando em suicídio, através de desenho, tudo, com revólver, e pedindo já tinha pedido a várias pessoas para prece por esse jovem. Eu falei com ela, olha, enquanto ele está indo para o médico, a gente vai orando, a gente vai fazendo prece, mas o que tem que ser feito é imediatamente procurar um médico. Né? Exato, porque tem muita gente que faz isso, né, como a gente falou aqui, fala, não, vou ligar para o negócio, e joga a responsabilidade na tua mão, né? Falar, não, já fiz o que eu tinha que fazer, já liguei lá para aquelas pessoas, né? Às vezes tem gente que fala, Jussara, reza, porque a sua reza é mais forte que a minha. Aí eu falo, sabe por que a minha reza é mais forte que a tua? Porque eu rezo e você não. É a única diferença. Nós somos filhos do mesmo Deus, né? Mas, Jussara, sabe que no outro dia nós estávamos conversando justamente sobre isso. Tem pessoas que acham que a nossa prece vai ser, entre aspas, mais forte, mais eficiente, mais eficaz, né? Mas porque eles nos veem sempre no centro, que agora, infelizmente, alguns meses fechado, então eles pensam que realmente nós temos uma força, né? E que não tem nada a ver, né? Eu sei que manda é o coração, né?
mas é um grande compromisso isso da escuta fraterna. E quando você falou do livro do Marvel, né, é muito interessante porque tem muitas coisas, também tem técnicas, né? E assim tem coisas que ele nos orienta a não fazer, como do Filomeno de Miranda também, né? E isso ali nós estamos mais realmente para escutar, né? A pessoa chega, ela quer falar, né? E é claro que alguma orientação, alguma palavrinha nós vamos ter que dar, né? Não vamos ficar até o final, mas o que eles precisam é realmente falar. Essas pessoas, eles precisam de falar, né? Elas precisam falar. É pena que eu não escutei você desde o início, eu estava no estudo. Mas está gravando, você vai poder ouvir. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês o livrinho, para quem não conhece. Tá? E tenho aqui, se alguém precisar, a gente pode enviar aí para vocês, tá? Vale a pena, gente. E a gente trabalha sempre buscando as necessidades, né? Nós temos muitas potências já, mas temos necessidades. E como a gente percebeu aqui, nós precisamos, então, né, Jussara, fazer uma capacitação. E aí, vamos ver aí para o próximo ano, vamos fazer uma agenda, então, para fazer online agora, né? Essa possibilidade. Fazemos uma capacitação aqui para as casas da UC. Se você topar, estamos aí. Para mim, também eu topo. Você está falando comigo se eu topar, não? Claro. Eu pensei que era... Depois eu falei, ai, desculpa, não aparece teu nome aqui. Eu falei, eu já que estou me oferecendo, já estou topando que não era comigo. Meu nome não está, né? Emília, não, tá 00... Como é? Emília, do Sérgio. Emília. Tá bom. Posso fazer mais uma perguntinha, Silvana? Temos tempo? Um minutinho. Agora, se ela tem tempo. Para mim, tudo bem, vocês que sabem. Então, vamos lá. Tá. Jussara, você tocou num assunto um pouco delicado sobre a questão do local onde você está, das leis pertinentes do local, dependendo do assunto, né? E eu gostaria de saber, por curiosidade, porque eu nunca fiz um atendimento fraterno, eu já vivenciei, eu já estive do outro lado, né? Então, essa é a minha experiência. Mas eu gostaria de saber se pode se gravar a conversa do atendimento fraterno, até mesmo por questões de manter arquivado, documentado o que foi dito, né, para posteriormente. O que você acha disso? Não, acho que não. A gente, inclusive, né, principalmente agora que a gente tem até feito, eventualmente, se está fazendo aí online ou por telefone, a gente poderia oferecer até no anonimato, né? Porque às vezes as pessoas querem falar, mas não querem se identificar. E nós estamos aqui para servir, para ajudar, entendeu? Então, como nós não estamos fazendo estatísticas, né? Porque se a gente estivesse fazendo estatística, era uma coisa, né? Mas como a gente não está fazendo estatística, para mim não interessa, sabe? Nem lembrar quando que a pessoa veio ou não. Na verdade, eu brinco, gente, que eu falo que eu adoraria se a gente pudesse, no centro espírita, ter aquela maquininha de fotografia, né? Para quando a pessoa chega a primeira vez, no antes e depois. Porque, gente, eu vejo mudança fisiológica, né? A pessoa muda de aparência, né? Eu já tive um caso, até quando eu estava aí na Inglaterra, que o moleque chegou, ele era um Mowgli e um menino lobo. Se você vê esse cara hoje, né, ou um ano depois, menos de um ano que ele estava lá no centro, gente do céu, é uma coisa assim que você fala, é impressionante. Então, mas nós não estamos fazendo esse tipo de acompanhamento. Para nós só interessa que a pessoa ficou boa, se levou 6 meses, entendeu? Às vezes, eu entendo até no caso, se fosse centros maiores, a gente tem um pouquinho, né, assim, uma referência, né, mas enfim, não, ainda eu acho que é mais perigoso a gente fazer isso, sabe? Vamos pegar o exemplo aí dos confessionários,
sabe? Que a pessoa chega, é anônima quando fala, dessas próprias linhas de ajuda, de suicídio, que são todas, né? Eu acho que o nosso caso também é esse, desculpa se a pessoa chega, você já veio antes, conversou com outra pessoa, mas a gente até fala, olha, nós não fazemos registros, por uma questão até de justamente de manter essa parte de sigilo e elas se sentem mais confortáveis. No momento, eu acho que não tem muita vantagem para isso, a não ser que fosse para fazer realmente uns estudos estatísticos que nós poderíamos fazer desde que nós tivéssemos autorização da pessoa para isso. Então, se você quiser fazer aqui, se fosse o caso disso, a gente vai fazer um documento que você me dá autorização de eu anotar uns dados, mesmo que eu não anote o seu sobrenome, entendeu? Alguma coisa assim, quer dizer, seria possível, né? Então, aqui nos Estados Unidos, não é que nem seria no Brasil, que na Suíça é muito parecido também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos... eu falo sempre, a gente não fala nem para tomar água, nada. Porque a pessoa pode sair daqui, tomar água e passar mal e falar que foi a água que eu falei para tomar. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então é Silvana, isso. Teria mais eu tenho uma pergunta. Ainda tem tempo? Jussara, você tem tempo? Para mim, tudo bem. Para vocês que está tarde, gente. Para mim, são 3h da tarde. Nós temos reunião daqui a pouco, viu, Jussara? Então tá. Nós temos reunião. Ave Maria. Então me fala, que eu estou até esquecida da reunião. Me manda o link, por favor. Tá bom. Então vamos lá, Denise. Curta pergunta. Você mencionou antes que o atendimento fraterno pode ser feito de 2 pessoas. Na verdade, o que a gente faz aqui na Suíça sempre são de 2 em 2, né, Silvana? Se eu não me engano, vocês também... Eu acho que aqui deve ser. Deve ser 2 e não uma, né? Ok. Eu pensei que seria uma possibilidade também de fazer um atendimento fraterno somente com um atendente, né? Mas na verdade, até nesses nossos países complicados, entendeu? É aquela coisa aqui, até essa coisa de fechar a porta, vai saber depois o que a pessoa vai chegar e falar e acusar de que um homem que atendeu uma mulher, ele me tocou e não tem uma testemunha, entendeu? Então, não é nem tanto no caso de você simplesmente precisar de um supervisor, ou dividir a tarefa, mas é até num caso desses de eventual interferência, processo jurídico, sabe? Então, que nem ele fala, se você tiver que fazer sozinha, deixa a porta encostada, a porta não estava fechada, nunca fecha a porta, sabe? Por uma questão, porque é o seguinte, gente, nós temos que lembrar que nós estamos lidando com doentes desequilibrados espirituais e que podem, infelizmente, ser instrumentos para causar problemas, para criar problemas para a instituição e para o nome do espiritismo. Okay. Então, não dá para a gente ser ingênuo. Uma vez aconteceu uma coisa aqui, uma pessoa pediu, pelo amor de Deus, para atenderem uma pessoa, e eu estava viajando, uma colega de um outro centro espírita num outro estado, e eu estava viajando e meu marido estava em casa. E era um dia que a gente não tinha atividade no centro, nem tinha não sei o quê. E ele, para atender na urgência, falou para mandar essa pessoa aqui em casa, que ele conversaria com essa pessoa. Era uma mulher que chegou no nosso prédio, subiu no nosso apartamento e ficou conversando com ele. E eu estava viajando numa viagem espírita. O que esse meu marido ele escutou, gente... Porque eu falei, você está doido? Os porteiros todos do prédio viram que ela subiu, tem testemunha, sabem que a sua mulher está viajando. E era um homem e uma mulher na casa que ficou, que seja meia hora, que seja 1 hora. Se essa pessoa que estava nesse estado de desequilíbrio resolve falar qualquer coisa,
A intenção foi boa, né? Então, né, a gente tem que, nós não podemos ser ingênuos, porque é nisso que os amiguinhos pegam a gente. Na caridade, ela vai se condoer toda porque tem que ajudar e tem que fazer a caridade, e a gente mete o pé pelas mãos, inclusive em processos desses que você falou, né, Cláudia, de querer interferir em coisas que nós não estamos capacitados para fazer. O nosso aspecto, você tem que estar com um problema espiritual, quer conhecer do espírito, nós sabemos. Agora, quer lidar com processos de distúrbios psicológicos, de depressivos, que pode estar te levando para uma depressão, não é da competência do centro espírita. Obrigada, Jussara. Nada, gente. Então, vamos começar a guardar as nossas perguntinhas numa caixinha, que próximo ano nós vamos fazer aí um sábado, que eu acho que é melhor durante o dia, algumas horas, vamos promover então essa capacitação para que a gente possa tirar todas essas dúvidas. Tá certo? Então, nós vamos encerrar agradecendo mais uma vez a Jussara, a participação de todos, foi muito gostoso esse bate-papo no final aqui, toda a exposição. E para encerrar, nós vamos fazer a nossa prece. Eu gostaria de pedir a Sara, se ela quer fazer a prece de encerramento para nós. Liga o microfone, Sara. Posso? Então, vamos assim, nos mantendo nessas vibrações amorosas, de confraternização, de alegria no coração, de mais um aprendizado desta noite. Podemos dizer assim, de irmandade e amizade. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, que é o maior psicólogo que o planeta Terra já recebeu. E é o nosso guia, é o nosso amigo maior, que nos inspira em todos os momentos, principalmente naqueles momentos de aflições, que algumas vezes esquecemos de chegar até Ele, mas também nos inspira muito nos momentos de alegria, nos momentos de paz e de harmonia interior. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta oportunidade que nos destes. Agradecemos a nossa irmã, Jussara, que deste o tempo dela para nós. E que possamos, Jesus, sermos, como ela deixou bem claro, instrumento seu, instrumento de Deus, para servir de coração e de alma aberta, sermos intuídos pelos amigos espirituais que nos acompanham no trabalho do bem, mas que também nunca nos esquecemos que todo cuidado é pouco, estarmos atentos e abertos às investidas do mal, que não quer o progresso do movimento espírita e nem da humanidade terrena. Rogamos pelos nossos irmãos também, que precisam de muito amor, das nossas preces, através da nossa reforma íntima, da nossa melhoria interior, da nossa moral para o bem, estamos ajudando a cada um deles e principalmente a nós. Muito obrigada, Jussara, pelo seu carinho, pela sua alegria. É um prazer estar contigo. Continues assim, cada vez mais com esse espírito de irmandade, de alegria ao passar sua mensagem. Muito obrigada. E assim encerramos o tema da noite de hoje, essa fala que foi tão boa. Gratidão, Senhor.